Queridos, nós estamos numa série de mensagens muito preciosa, que é sobre o que mesmo? Não ouvi, como é que é? Submissão, honra e lealdade. Esse assunto é tão precioso que eu queria muito que ele fosse, por exemplo, ministrado nos cultos de domingo aqui e nas congregações, porque eu sei que tem um número maior de pessoas. Todavia, no momento a gente não está podendo ministrar no culto de domingo, porque existem outras mensagens também tão importantes quanto essa, que precisam ser ministradas nos domingos, e por isso que temos ministrado aqui nos TADES. E essas mensagens realmente é para abençoar a sua vida. Semana passada, o nosso irmão Júlio Precioso, ele deu a primeira mensagem dessa série. Eu não sei se vocês lembram, mas semana passada o Júlio ele falou sobre a questão do princípio de autoridade. Ele falou um pouco sobre isso semana passada, de que Deus, o nosso soberano, o ser soberano, o criador de todas as coisas, ele tem toda a autoridade. O Júlio falou sobre isso semana passada, que Deus, ele tem toda a autoridade. Tudo que existe e tudo que há é de Deus, vem de Deus. E esse Deus que tem toda a autoridade, ele delega ou delegou, ele delega para as pessoas essa autoridade para que haja harmonia em todas as áreas, em todos os campos onde há relacionamento. Por exemplo, Deus, ele deu autoridade para o marido, para que ele, como esposo, cuidar da sua família. Ele recebeu a autoridade de Deus para cuidar da sua casa, para servir o seu lar. Deus deu autoridade para os pais, para que os pais estejam cuidando, estejam servindo os seus filhos, fazendo que haja harmonia na família. Deus deu autoridade, derramou essa autoridade sobre as lideranças governamentais, para que esses possam servir a comunidade. Deus deu autoridade para, por exemplo, as lideranças eclesiásticas, pastores, líderes geral, líder de célula, líder de ministério. Deus deu essa autoridade para que esses líderes possam servir a igreja e para que haja harmonia na igreja. Ou seja, em todas as áreas da sociedade, da vida, nós podemos ver esse princípio de autoridade, que Deus, que tem toda a autoridade, ele delegou essa autoridade a esses líderes para que haja harmonia. O Júlio falou sobre isso semana passada. Outra coisa que o Júlio falou, só estou fazendo aqui um resuminho rapidinho, porque a mensagem do homem foi grande e foi top. Mas uma coisa também que ele falou que eu achei muito interessante hoje, infelizmente, muitas pessoas, elas têm tido uma certa resistência à liderança, seja qual for a área. Você percebe que cada vez mais está aumentando o número de pessoas, assim como a resistência à liderança, pessoas que têm rejeitado, pessoas que elas não têm se submetido à liderança por conta de, infelizmente, o mau exercício de muitos líderes, de muitas pessoas que estão sob autoridade, não têm exercido essa autoridade de forma que agrada a Deus, que é servir ao próximo. Como muitos líderes, independente de qual for a área, se for pai, se for um prefeito, se for um governador, se for um pastor, se for um líder de célula, às vezes por estar nesse exercício de estar liderando sobre os outros, está fazendo isso de uma forma errada, isso tem gerado consequências gravíssimas. E nós sabemos que essa consequência começou ainda lá no céu, quando ainda o anjo de luz, chamado Lúcifer, se rebelou contra a autoridade de Deus, querendo ser Deus. E a partir daí, aí você vê o bagaço, aí você vê a bagaceira, e aí você vê cada vez mais o homem, também pela essa natureza carnal que tem, também se rebelando às autoridades. Isso é muito sério, isso traz consequências sérias sobre a nossa vida. Então o Júlio falou um pouco sobre isso, né, sobre essas consequências de a gente estar se rebelando, de a gente estar ignorando, de a gente estar realmente não querendo reconhecer aqueles que Deus tem levantado sobre líderes. Hoje, irmãos, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, mas hoje eu quero falar justamente sobre um dos pontos dessa questão, desse princípio de autoridade, como que nós podemos demonstrar que nós reconhecemos que
que certa pessoa é uma autoridade sobre nossa vida. Como você pode identificar na sua vida, inclusive na vida de outras pessoas, esse princípio estabelecido de reconhecimento à autoridade? Então eu queria que a gente orasse nesse momento, pedindo uma direção de Deus assim profunda, para que Deus fale conosco de uma maneira tremenda. Mesmo sentado, mesmo, você pode fechar os seus olhos, nós vamos orar juntos e vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco para a glória dele. Senhor, nós te louvamos por mais um Tadel, te louvamos por mais esta noite, te louvamos pela tua palavra que é linda, a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que é transformadora. Espírito Santo, vem nesta noite falar ao nosso coração. Espírito Santo, vem realmente trazer luz sobre todas as trevas nesta área. Espírito Santo, vem trazer esclarecimento. Espírito Santo, vem nos trazer lembranças talvez de situações que aconteceram em nossa vida, que nós caímos, para que nós nos arrependamos. Espírito Santo, vem nos edificar nesta noite, em nome de Jesus Cristo, pela graça do Senhor. Usa-me, Deus, para falar desse assunto que é tão importante para o desenvolvimento, para o crescimento e principalmente para agradar e glorificar o teu nome. Amém. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel. Eu não vou botar hoje no data show, como eu sempre ponho. 1 Samuel, capítulo 3. Hoje eu quero conversar com vocês algo muito precioso, como já disse. 1 Samuel, capítulo 3. Primeiro Samuel, capítulo 3, quem achou, diga, achei. Quem não achou, diga assim, me ajude. Venha domingo para a escola bíblica, você vai aprender. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler somente um versículo. Diz assim, olha, preste atenção. E o menino Samuel, ele ministrava ao Senhor diante de Eli, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias, não havia nenhuma visão aberta. Em outras versões diz assim, que naqueles dias a palavra do Senhor estava escassa, Deus não falava por visões, havia poucas visões. Em outras versões fala assim, então vou ler de novo. O menino Samuel, ele ministrava perante o Senhor diante de Eli, e a palavra do Senhor naquela época era muito escassa, não havia nenhuma visão aberta. Vamos ler até aqui. Olha só, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, está falando de quem mesmo? De quem? Pode falar alto, meu nome dele? Samuel. Samuel é um dos líderes que está dizendo assim, a gente quando pega toda a Bíblia, né, a gente sempre tem aqueles líderes que a gente mais admira, aqueles líderes assim, que a gente se identifica, que tem alguma coisa a ver com a nossa vida, né? Samuel, por exemplo, para mim, é um dos líderes de toda a Bíblia que eu mais admiro. Eu admiro demais Samuel, porque eu acho Samuel uma pessoa, um líder diferenciado. É um dos líderes na Bíblia que eu acho ele um líder diferenciado. A Bíblia diz que Samuel, ele exerceu o ofício de juiz, o ofício de profeta e o exercício sacerdotal. Ele exerceu esses três ofícios. Ele exerceu um trabalho como juiz da nação, ele exerceu um trabalho como sacerdote da nação e ele exerceu um trabalho como profeta da nação. Só você ver, né, como esse homem foi um homem que foi usado assim poderosamente na nação de Israel. E esse homem, esse profeta chamado Samuel, ele se tornou quem se tornou um grande homem por várias qualidades que haviam na vida dele. Eu podia enumerar para vocês aqui várias qualidades que havia na vida de Samuel, que eu posso dizer assim que são qualidades de indispensável na vida de todo líder. Todavia, por conta do tempo, não dá para me falar dessas qualidades todas. Então eu quero falar de uma qualidade que tem a ver com o nosso tema, que chama-se honra. Pode falar honra. Diga de novo, honra. Honra.
Samuel, ele foi um líder que viveu esse princípio de honra, de honrar a sua liderança, de honrar aqueles que Deus colocou sobre a sua vida. A palavra honrar no original, ela significa reconhecer, significa dar valor, significa estimar. Então, toda vez que você vê eu falando aqui sobre honra, ligue-se numa coisa, eu estou falando sobre isso, sobre dar valor, sobre você estimar, sobre você reconhecer alguém. Todas as vezes que nós honramos alguém, é quando nós reconhecemos aquela pessoa como digna de honra, ou digna de ser, digna de valor, é aquela pessoa que realmente deve ser estimada. E Samuel, ele tinha isso muito forte no coração dele, em relação à liderança dele, de reconhecer, de dar valor e de estimar aqueles que Deus colocou sobre a sua vida. Só que há algumas coisas na vida de Samuel, na história de Samuel, que é muito importante a gente falar, porque tem tudo a ver com nossos dias. Por exemplo, Samuel, ele viveu em um momento muito difícil da nação de Israel. Era um momento de apostasia, era um momento de frieza espiritual, era um momento onde o povo estava distante de Deus. Samuel estava vivendo numa geração corrompida, no meio de um povo que não queria Deus. O livro de Juízes, por exemplo, os estudiosos, os teólogos, eles falam que foi o período ali da história de Israel, o momento mais negro, mais ruim da história, porque foi o momento onde você vê que a nação, ela estava literalmente longe do seu Senhor. E foi justamente nesse contexto de frieza, nesse contexto de corrupção, de apostasia espiritual, que Samuel ele nasce, cresce e inclusive desenvolve o ministério que Deus confiou na vida dele. Já não bastava a frieza do povo, mas Samuel também ele via a frieza do próprio líder espiritual dele. Como que era o nome do líder espiritual de Samuel, gente? Como é que era? Eli. A Bíblia, ela fala pouco sobre Eli. Ela não fala, ela não dá assim muitos comentários profundos sobre a vida de Eli. Tem poucas coisas sobre a vida de Eli. O que dá para saber na Bíblia é que Eli, ele era um sacerdote. Ele era um sacerdote, lógico, veio de uma linhagem sacerdotal. E Eli tinha 2 filhos. Como é que é o nome dos filhos dele? Finéias e? Muito bem, meu discípulo amado, Gabriel. Você está de parabéns, viu? Ofni e Finéias. Ofni e Finéias era o nome dos 2 filhos de Eli. E a Bíblia diz o seguinte, presta atenção. A Bíblia diz que Eli era um homem que estava ali cumprindo o seu papel sacerdotal. Todavia, assim, as entrelinhas que se fala dele é só o seguinte, que ele sabia que os seus filhos eram filhos corruptores, eram filhos que eram infiéis ao Senhor, que usavam o altar do Senhor, né, de uma forma profana, se alimentando, inclusive, os seus filhos estavam ficando gordos porque estavam comendo da carne que era para ser consagrada ao Senhor. Ofni e Finéias pegava, né, dessa carne que era consagrada ao Senhor e estavam ficando cada vez mais gordos, né, porque em vez de comer a carne cozida, estavam comendo as picanhas que eram para ser consagradas a Jesus, vamos dizer assim. Ele sabia que os seus filhos dormiam com mulheres, prostituindo-se à casa do Senhor. Ele sabia de tudo isso. Mas a Bíblia diz que mesmo ele sabendo que os seus filhos eram, eu vou dizer essa palavra aqui, gente, era o diabo. O menino era o diabo, né? Ali dentro da igreja fazendo o diabo, ali no tabernáculo. Então, mesmo ele sabendo que os meninos eram mal, Eli, a Bíblia diz que ele não corrigiu, ele não fez o que deveria fazer, ao contrário, ele fez como diz o povo, ele fez vista grossa. Ele fez vista grossa em relação aos seus próprios filhos. Então, a gente pode ver que Eli, embora seja um sacerdote, uma autoridade constituída por Deus, mas a gente vê que o próprio Eli, a gente deduz que ele era um homem frio, era um líder, não era um líder muito espiritual, não era um líder admirável, um líder que Samuel podia olhar para ele e dizer assim, cara,
como Eli é uma pessoa diferenciada. Assim, a gente vê que parece que Eli era aquele líder que estava ali, né, meio morno. Mas mesmo a gente vendo que esse homem chamado Eli não era um homem assim que parece que não era muito espiritual, a gente vê que Samuel que vivia nesse contexto de frieza, uma falta de uma referência, a Bíblia fala claramente que Samuel, desde a sua infância, ele crescia no Senhor. Se você ler o capítulo 2 de 1 Samuel, eu estava até hoje conversando com a minha esposa, que eu estava estudando hoje essa mensagem para hoje, a minha vontade era de falar muita coisa, mas o tempo não dá. E eu falando para minha esposa, eu falei assim, amor, eu estava lendo hoje o livro de Samuel, eu fiquei doidão. Eu falei assim, cara, que negócio é esse? Porque assim, o capítulo 2, lê em casa depois, lê em casa, você vê que você vai ficar doidão também. O capítulo 2 de Samuel fala justamente dessa questão, do comportamento dos filhos que profanavam, dos filhos que entristeciam a Deus, que não agradavam a Deus. Só que é mais ou menos assim que está no capítulo 2, ó. Então, Ofni e Finéias não agradavam ao Senhor, andavam em desobediência. Aí, de repente, entra um versículo e diz assim, mas Samuel, o menino Samuel, crescia servindo ao Senhor. Aí continua. E ele não era um cara tal assim, aí dá aquele cenário, conta aquela história ruim, aquela história do mal, do capeta, né? Mas aí no meio da história vem um versículo com uma esperança, dizendo assim, mas Samuel crescia diante do Senhor e diante dos homens. Aí eu falei, rapaz, é como se o autor da carta de Samuel, que provavelmente foi ele mesmo, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, o negócio estava feio, mas no meio dessa escuridão, tinha uma esperança para a nação, porque tinha alguém que estava sendo levantado por Deus para revolucionar, para produzir um novo tempo sobre a nação. Eu estou dando aqui só isso não tem nada a ver com a mensagem, eu estou falando isso aqui para vocês, só para vocês lerem o capítulo 2, tá? O resto vocês lêem em casa, vocês saberem o que está dizendo lá. Você presta atenção, se você quiser eu até te dou os versículos, não vou te dar o versículo não, que já é muito demais, já é demais, né? Você pesquisa em casa, você vai estudar a Bíblia e Deus vai falar com você. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Samuel, ele tinha tudo para ser um menino, um jovem, que fosse assim decepcionado com a sua liderança. Porque como ele morava dentro da casa de Eli, ele via toda a maracutaia. Ele via como é que o pai tratava os filhos, passando a mão na cabeça. Eles via que o pai não era aquele pai assim que realmente preferia honrar a Deus. Ao contrário, preferia honrar o próprio homem. Tem até um versículo aqui que diz assim, olha, o Senhor chamando a atenção de Eli, diz assim, eu disse verdadeiramente que a tua casa e a casa do teu pai deveria andar diante de mim para sempre. Mas olha o que o Senhor diz para Eli, mas agora o Senhor te diz, esteja longe de mim. Olha o que Deus falou para Eli, esteja longe de mim. Por que Deus falou isso para Eli? Pois honrarei os que me honram e aqueles que me desprezam. Olha o que Deus está falando para Eli. Aquele que me despreza, este será pouco estimado. Ou seja, o que esse texto está dizendo? Que Eli não honrou a Deus, que Eli preferiu honrar os seus filhos do que a Deus. Ele desprezou a Deus. Então Samuel, ele cresceu vendo seu líder espiritual, o líder espiritual da nação, sendo uma pessoa que honrava mais aos filhos do que honrava a Deus. Ele poderia estar decepcionado. Ele poderia dizer assim, gente, que coisa, o meu líder, aquele que Deus constituiu como meu líder, faz isso. Se o líder faz isso, quanto mais então os liderados. Por que então que eu vou realmente querer viver uma vida diferente se está tudo corrompido a partir do líder? Ele poderia ser decepcionado. Samuel podia ter esse coração. Outra coisa, vou mais além. Samuel, ele poderia não apenas ter um coração decepcionado em relação à sua liderança. Samuel, ele poderia acabar caindo no erro de o quê? De rejeitar, presta atenção nisso aqui, ó, de não reconhecer a autoridade que estava sobre a vida de Eli. Por que eu estou dizendo isso?
Porque nós, humanamente falando, nós somos tendenciosos a reconhecer, a estimar, a dar valor na vida daqueles líderes que a gente olha para eles e vê a gente como uma referência. Aqueles pais que são referência, aqueles líderes são referência, aquele prefeito, aquele governador que é uma referência. Mas aquelas pessoas que a gente não vê como uma boa referência, a gente tem dificuldade de reconhecer, de dar valor e de estimar. E a gente, às vezes, sem perceber, a gente começa a rejeitar a autoridade que está sobre a vida daquela pessoa. Sabia? Presta atenção nisso. Quando um pai é muito carrasco com o seu filho, e o filho tem dificuldade de olhar para o pai como um exemplo de pai, o filho começa a ter atitudes de desobediência, de insubmissão ao seu filho. E ele normalmente usa o argumento seguinte: como é que eu vou obedecer meu pai? Como é que eu vou me submeter ao meu pai se meu pai é esse ogro? Meu pai é esse homem mau? É porque você não está aqui em casa, porque se você estivesse aqui em casa, tu ia ver quando que esse homem é o diabo aqui em casa. Vem aqui em casa, pastor. Passa a semana para você ver o diabo que tem aqui dentro de casa. Vem expulsar esse capeta. Manda o pessoal do pastor Paulo Ramos vir aqui expulsar os capeta. Eu estou te falando. A gente faz, muitas pessoas fazem isso, e a pessoa fala assim: é verdade, o menino está certo, mas isso não está certo. Porque a pessoa, ela está se rebelando, ela está quebrando um princípio de autoridade, de honra, de honrar, independente se o líder está desenvolvendo ou não de forma correta aquilo que ele foi chamado para fazer como líder, para viver, para exercitar a sua liderança, mas o liderado, ele não tem autonomia para isso, para se rebelar. E Samuel, ele não se rebelou. Em nenhum momento. Aí vai chegar no texto que nós lemos, que foi 1 Samuel 3, capítulo 1. Aqui 1 Samuel 3, capítulo 1, diz justamente isso. Diz que Samuel, ele servia ao quem? A quem? Ao Senhor. Qual é o restante? Perante Eli. Samuel, ele servia a Deus perante a autoridade delegada por Deus, Eli. Ele servia a Deus, né? Mas como que ele servia a Deus? Se submetendo à autoridade delegada chamada Eli. E Eli não era um líder, como eu acabei de falar. Eli tinha muitas coisas do qual Samuel podia se afastar. Alguém já ouviu algum irmão falando assim, ó: ô meu irmão, por que você não está ajudando aqui? Você não viu lá o pastor pedindo ajuda aqui? Eu não sirvo a homens. Eu sirvo a Deus. Se Deus falar comigo, eu vou. Se não falar, eu não vou. Você já viu alguém dizendo isso? Alguém já viu falando isso? Poucas pessoas. Quem já viu? Levanta a mão aí. Aí você ouve isso e fala assim: gente, uau, o cara é espiritual, né? É doido. Isso parece certo, mas não é bíblico. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Eu vou já aprofundar sobre isso. Você vê aqui que Samuel, mesmo vendo talvez muitas atitudes erradas na vida do seu líder espiritual chamado Eli, mas Samuel, ele sabia que ele estava ali naquele ofício de servo, ele estava ali servindo ao Senhor perante aquela autoridade. Ou seja, se a autoridade estava errada, problema dela. Ela vai se ver com Deus. Eu é que não vou quebrar o princípio. Eu vou me submeter, eu vou estar andando debaixo de autoridade, porque eu quero ser abençoado. Se o meu líder está errando, se ele está pisando na bola, é problema dele, ele vai ver com Deus. Mas eu é que não vou quebrar esse princípio. Quantos estão entendendo aqui? Levanta a mão aqui em nome de Jesus. Você está me entendendo? Isso aqui é uma coisa muito séria, irmãos, muito séria. Então, eu quero apresentar para vocês aqui quatro pontos, né, que eu nomeei aqui, que, na verdade, eu não botei 4 pontos, eu botei aqui 4 formas que nós podemos demonstrar que nós honramos as nossas autoridades. De que forma que nós podemos demonstrar que nós honramos
as nossas autoridades. Eu vou falar de 4 formas aqui. E eu quero até falar uma coisa para você. Eu vou estar dizendo isso aqui, irmãos, com assim, com muito temor no meu coração, porque isso aqui que eu vou falar são coisas que eu já caí em todas. Já errei aqui muitas e muitas vezes nisso aqui. Me arrependo de todo o coração, porque quebrei muitas vezes a honra à minha liderança em áreas diferentes. E eu estou vindo aqui, e não é para acusar, não é para dizer assim, se você aqui, quando eu estiver falando, você perceber que em alguma dessas coisas você também já caiu, eu não estou falando aqui para te acusar. O propósito é você conhecer, entender, talvez, a área que você pode estar dando brechas e que você não achava que isso era legalidades, mas é quando se trata a honra, a liderança, e você se consertar, em você resolver, né, e você se arrepender, e você agora entrar no trilho do Senhor. Então, eu quero falar 4 formas de você honrar a sua liderança. Número 1, diga assim, número 1, faz assim, número 1. Número 1, faz de novo, número 1. Aê, diga assim, obediência total. Diga mais uma vez, obediência total. Você pode abrir sua Bíblia lá em Hebreus. Hebreus 13, 17. Abra lá. Olha só. Esse assunto de honrar as autoridades, é um assunto muito vasto, porque ele fala de todas as áreas da vida. Mas eu vou ler um texto aqui que fala acerca da forma que nós podemos expressar nossa honra aos nossos líderes espirituais. Qual foi o texto mesmo que eu falei, gente? Isso. Para aqueles que falam inglês, I'm fine, Jesus. Sei lá. Hoje eu não estou muito aleluiado, não. Hebreus 13, 17. Diz assim, olha só. O que está dizendo aí? Vamos lá, me ajudem. 1, 2, 3. E sujeitai-vos, pois, a eles, pois eles velam por vossas almas como aqueles que deverão prestar conta delas, para que o façam com alegria e não com pesar, porque isso não vos seria útil. A primeira palavra que diz aí é o quê? Obedeça aos vossos líderes. Olha só. Se eu digo, não, olha, meu irmão, como é que você trata a sua liderança? Se você pudesse resumir numa palavra, né, do seu posicionamento e sua liderança, o que você diria? Se você disse assim, olha, eu honro meus líderes. Honra, tá bom. Então a primeira pergunta é, você obedece aos seus líderes? Se você falar assim, não, eu digo assim, então você não honra. Lembre-se que honrar significa reconhecer, estimar, dar valor. Se você reconhece o seu pai como autoridade, como você vai mostrar isso? Número 1, obedecendo. Se você não obedece aos seus pais, então você não honra os seus pais. Se você não obedece, por exemplo, os seus líderes espirituais, então você não honra eles. Porque uma das formas que nós podemos expressar a nossa honra às autoridades é obedecendo. Diga obedecendo. Aí fala assim, irmãos, mas não existe, assim, tem que obedecer, independente de qualquer coisa. Eu digo não. Você até pode desobedecer se o seu líder, e quando eu falo líder, eu falo em todas as camadas, em todas as áreas. Se ele te pedir para fazer algo que está contra a palavra de Deus, essa é a única exceção. Se aquilo que o seu líder lhe pediu, ela é contra a palavra de Deus, aí você pode dizer para o seu líder, olha meu líder, eu não vou obedecer a você, porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Mas é muito difícil você ver um líder, por exemplo, um pai cristão, um pastor, um líder de célula, pedindo para você fazer algo contrário à palavra. É muito difícil, mas pode acontecer. Se o seu líder pedir para você fazer uma coisa que é contra a Bíblia, aí você vai dizer, não, meu líder, eu não vou lhe obedecer porque isso está, né, contra a palavra, e aí mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu chego aqui e falo assim, irmãos, a partir de hoje, o horário já está acabando, meu Deus.
A partir de hoje, as células não serão mais na quarta-feira. Estou dando um exemplo, tá, gente? É só um exemplo. Gente, a partir de hoje, as células não serão mais na quarta. A partir de hoje, todas as células serão na quinta-feira. Vamos supor que eu, como autoridade nessa área, que Deus me constituiu, eu diga isso. Beleza, eu disse. Aí, ok. Aí acabou aqui o Tadel, beleza. Aí você vai para casa, amanhã é quarta-feira. Aí eu digo assim, ó irmãos, mas amanhã você avisa para a célula para na próxima semana já ser na quinta, ok? Ok. Aí você amanhã avisa para a célula. E você avisa que na próxima semana, gente, o pastor Anderson falou lá no Tadel que as células agora vão ser quinta. Mas irmãos, eu estava pensando bem, a nossa célula é tão bom na quarta. E eu gosto da quarta, né? É o dia que eu acho propício. Então, eu quero falar para vocês que, embora ele falou que vai ser na quinta, mas nós vamos ficar na quarta mesmo. Depois eu converso com ele, eu me entendo com ele lá, mas nós vamos ficar na quarta. Eu pergunto, a pessoa que ela fez isso, ela honrou ou desonrou? Ela quebrou um princípio? Ela quebrou um princípio, porque foi obediente. Se a pessoa ela não é obediente, então ela quebra. Ela quebra o princípio de autoridade. Tá, vamos dar continuidade porque o tempo está longo. Segunda forma de você honrar a sua liderança. Diga assim, faça assim, segunda forma. Segunda forma, diga assim, submissão. Diga submissão. Talvez você esteja pensando assim, uai Anderson, como assim? Submissão não é a mesma coisa que obediência? Quando eu me submeto, não é obediência? Você sabia que submissão não é a mesma coisa que obediência? Parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Qual foi o texto que eu pedi para vocês lerem agorinha? Abre lá de novo, abre lá. Olha só, Hebreus 13, 17. Vamos ler de novo o texto. Em algumas Bíblias, não está, por exemplo, a Bíblia da NVI, ela não está realmente como está no original, no grego, tá? Agora, a João Almeida Corrigida, a King James, deixa eu ver o que mais, que eu dei uma lida aqui, a NVI está mais próximo do original. Olha só como está mais próximo do original, diz assim, olha, 13:17. Obedeçam vossos líderes e o quê? E o quê? Espera aí. Se aqui está dizendo assim, obedeçam aos vossos líderes e sujeitai-vos a ele, isso significa o quê? Que são duas coisas diferentes. A Bíblia não diz obedeça e sujeite ao vosso, diz obedeçam e sujeitem-se. São duas coisas que parecem ser a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Aí você fala assim, Montes, então, o que é então essa palavra sujeitai-vos? Eu estava dando uma pesquisada, no original essa palavra sujeitar significa rupotasso, que ela no seu original quer dizer o seguinte, submissão ou sujeitar significa, tem a ver com a nossa disposição interior, fala da nossa boa atitude. Para trazer uma coisa mais clara, a obediência tem a ver com a nossa atitude externa, fala de nossas ações, obediência fala da sua ação. Quando você tem uma ação de, por exemplo, pega esse microfone, por favor, e eu vou lá e eu tenho essa ação de pegar, o nome que se dá para isso é obediência. Aí fala assim, e qual a diferença de submeter-se? Submeter-se tem a ver com o seu interior, tem a ver com a boa atitude no seu coração, é a disposição no coração de fazer aquela ação. Por exemplo, eu vou lá e digo assim, pega lá aquele microfone, aí eu sou obediente, eu vou. Só que eu vou e no meu coração está assim, poxa, eu não quero pegar microfone. E eu não estou falando da atitude de reclamar, eu estou falando do que está no meu coração. Vocês estão entendendo? No meu coração não há uma disposição de querer fazer aquilo, de querer estar sob, a palavra submissão, sob a missão de que foi me dada. No meu interior não há uma boa atitude para aquilo, há uma má atitude. Por exemplo, uma coisa que aconteceu, minha mãe está aqui, tá?
Tá, minha mãe está aí? Ixi, vou apanhar quando chegar em casa. Presta atenção. Quando eu era criança, às vezes estava lá assistindo lá alguma coisa que eu gostava, aí de repente minha mãe dizia assim, Anderson, vai lá, pega o lixo, vai lá, joga lá. E eu estava assistindo lá, por exemplo, o Globo Esporte, Corinthians ganhando do Palmeiras de 7-0. Não? Era, mais ou menos assim. E aí eu estava lá assistindo, aí a mãe dizia, bora Anderson, pega lá o lixo e joga na rua, só que estava na hora do jogo. E eu queria assistir o jogo. A minha mãe vai e manda eu ir lá jogar o lixo. Aí eu pego o lixo e eu vou lá jogar o lixo. Eu vou. Só que eu vou dizendo assim, poxa, minha mãe. Alguém já fez isso alguma vez, será? Eu não sei o quê, eu não queria jogar o lixo, tá aqui. Não, Jesus, tá aqui. Já podia ter jogado depois, tal. Eu obedeci? Eu obedeci. Eu fui lá e eu tive a ação. Mas eu não me submeti. Porque eu não tive uma boa atitude. Né, mãe? Eu estou me convertendo, viu, mãe? Em nome de Jesus. Se só quiser, eu jogo o lixo amanhã, tá? De todo o coração. Tá? Em nome de Jesus. Então, eu não me submeti. Eu não me submeti. Por quê? Porque eu não estou com uma boa atitude. Eu estou com uma má atitude. Aí eu vou dar um exemplo de novo nas células. Eu vou e digo assim, irmão, a célula vai mudar para quinta. Aí o líder vai e diz assim, não, tá bom, Anderson. Vamos mudar para quinta. Ele vai lá e ele muda. Ele vai dizer assim, gente, a célula agora não vai ser mais quarta. A célula agora vai ser quinta-feira. Só que, embora ele falou e mudou o dia, mas a atitude do coração dele não é boa. Ele não só concorda, porque existe uma questão de concordar e não concordar. Ele não só concorda que a célula tem que mudar para quinta-feira. No coração dele não há disposição de querer mudar para quinta-feira. O coração dele está com uma má atitude. Então ele está fazendo aquilo, não está fazendo alegremente, ele está fazendo aquilo realmente sem querer fazer. Então, embora ele esteja sendo obediente, ele não está sendo submisso. Está claro, irmãos, isso aqui? Está claro para vocês entenderem? Olha, irmãos, isso aqui é muito sério. Sabe por quê? Porque a obediência, ela é relativa. Por que eu digo relativa? Porque se o seu líder pedir para você fazer uma coisa contra a palavra de Deus, você não vai obedecer. Mas a submissão não é relativa. A submissão, ela sempre deve haver de nós para com os nossos líderes. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre. Ainda que, por exemplo, meu pai, minha mãe mandou jogar o lixo na hora que eu não queria, e eu poderia até jogar depois. Mas eu tenho que ter uma disposição de querer realmente obedecer, de agradar a minha mãe. Isso aqui é um exemplo muito simples, que demonstra, por exemplo, uma falta de obediência à nossa vida e submissão. Por exemplo, vamos supor que você marcou uma reunião. Vamos supor que eu chegue e diga assim, irmão Carlos, irmã Maria, irmã Lidiane e irmã Zefinha. Irmãs, amanhã eu preciso de uma reunião com vocês, fechado? Aí eles dizem o quê? Fechado. Estamos juntos. Beleza. Eles disseram que vão vir. Aí, quando chega amanhã, eles não vêm. Eles não vêm. Foi marcado um compromisso com uma autoridade. Isso estou dizendo em qualquer área, tá, irmãos? Com pais, Foi marcada uma reunião. Aí eles... Vamos supor que a Lidiane não vem. A Lidiane não vem. Aí tudo bem, a Lidiane faltou, pode ter acontecido qualquer coisa. Qualquer coisa podia ter acontecido com ela. Vamos supor que a Lidiane não veio. Ela não justifica, não fala nada, né? Finge como se nada tivesse acontecendo e leva isso de uma maneira muito normal. Né? E depois, quando eu vejo ela, eu digo assim, irmã, eu senti sua falta na reunião, eu que digo. Aí ela diz assim, né? Pois é, não deu não, desculpa. Você acha que isso é uma atitude de desonra? É uma atitude de desonra. Porque isso mostra que você, se foi marcado um compromisso e você pôde ir, isso demonstra uma falta de compromisso. Além de mostrar uma falta de compromisso, isso demonstra uma falta de compromisso que é uma outra coisa, mas isso mostra também que você, né, não teve essa disposição de querer estar com aquela outra pessoa. Você está entendendo, irmãos? Isso são pequenas coisas que demonstram uma falta de honra aos nossos líderes. Qual é o primeiro ponto que eu falei? Segundo ponto, a submissão. A submissão. Vamos dar continuidade. Terceiro ponto, vamos embora. Que você pode
né, a forma que você deve agir com o seu líder, que demonstra a sua honra a ele, é a transparência. Diga transparência. Olha só, por que eu digo transparência? Se você no seu coração tiver uma disposição, uma boa atitude de querer obedecer ao seu líder, é muito importante então que você expresse o seu coração para o seu líder, se você pensa diferente. Eu, por exemplo, sempre digo para as pessoas que estão próximas a mim, líderes de célula, supervisores ou outros líderes, eu sempre digo uma coisa para eles, eu digo, olha, se eu falar uma coisa para vocês e vocês pensam diferente, vira para mim e diga, Anderson, eu penso diferente, eu acho que é melhor a gente ir por aqui. Por que eu digo isso para os meus líderes? Porque talvez eu, como líder, possa estar dando uma direção, mas que realmente eu esteja errado, talvez o meu liderado está certo. Talvez ele vai dizer uma coisa que está certo e eu estou errado. Então, Anderson, eu sou do tipo de líder que eu gosto e eu dou liberdade para aqueles que estão caminhando comigo, de dizer assim, se eu te dar uma orientação, eu te pedir uma coisa, e você achar que tem uma outra maneira, uma outra forma de resolver isso, eu estou aberto, né, de ouvir você. Eu estou aberto. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes o líder, ou o liderado, quando ele ouve, por exemplo, olha, a célula vai mudar para quinta-feira, é um exemplo. A célula vai mudar para quinta-feira. Aí ele não gostou. Ele não gostou. Ele diz, mas, poxa, por que ele está mudando para quinta-feira? Ele nem entende, ele nem me perguntou. Talvez na quinta-feira, ninguém na minha célula dá, porque o pessoal estuda na quinta. A minha célula tem que ser na quarta. O Anderson, ele foi insensível, porque ele poderia ter me perguntado primeiro se dava para mudar para quinta-feira. Esse liderado tem razão, gente? Sim ou não? Sim, ele tem razão, ele está coerente. Poxa, eu simplesmente impus que tem que mudar o dia, mas eu não perguntei se dava para mudar. Ele está sendo coerente. Agora, mesmo ele sendo coerente, o que ele tem que fazer? Muito bem. Se ele tem um coração submisso, ou seja, se ele tem uma boa atitude no seu coração, ele vai chegar para o seu líder e vai dizer assim, meu líder, olha, eu reconheço você como autoridade sobre minha vida, e você disse para a gente mudar para quarta-feira. E eu estou vindo aqui dizer para quinta-feira. Eu estou aqui vindo realmente com uma boa atitude de dizer que estou aberto para mudar para quinta-feira. Só tem uma coisa. Quinta-feira, todos os membros da minha célula estudam à noite. Todos. Então, se mudar para quinta, ninguém vai participar. Agora, se você disser para mim, meu líder, que mesmo não ninguém, o senhor quer que eu fique sozinho na célula, então, eu estou vindo aqui dizer que eu vou fazer isso. Eu estou sendo transparente com você de que eu acho que é melhor ficar na quarta. Você está entendendo? O líder, quando ouvir isso, se ele achar que o que o líder está falando é uma coisa realmente sensata, coerente, ele vai dizer assim, não, meu irmão. Então, faça o seguinte, a sua célula fique na quarta. Ótimo. Agora, se o líder falar assim, meu irmão, é verdade, ó, que pena que o pessoal da sua célula na quinta, mas é o seguinte, eu quero que você vai fazer a célula na quarta-feira. Você então vai fazer o seguinte, você vai recomeçar esse trabalho com você. Aí, olha só, o seu líder passou essa orientação para você. Automaticamente, como ele tem uma opinião diferente, ele pode entrar por dois caminhos. Ele pode entrar no caminho e dizer assim, olha, tudo bem, eu estou aqui, né, disposto a me submeter à sua liderança. Ele pode entrar por esse caminho e dizer, mesmo que eu pense diferente, mas eu vou me submeter. Ou então ele pode fazer o quê? Ele pode simplesmente falar assim, vou obedecer nada, rapaz. Eu vou ficar lá sozinho me matando nada, meu. Vamos parar aqui, né? O líder ele pode fazer essa atitude. Agora você pode falar assim, Anderson, então quer dizer que se o líder não for transparente toda vez com que ele não concorda, ele está desonrando? Minha resposta é não. Se você, em algum momento, discordar da sua liderança, o fato de você não ser transparente, isso não quer dizer que você está desonrando, tá? Isso não quer dizer que você está desonrando. Todavia, se você não for transparente,
você tem que tomar cuidado para que a próxima forma que você demonstra honra, você não pode cair nessa outra forma aqui que eu vou falar agora, de que demonstra honra à liderança, que é a quarta forma que eu chamo de lealdade. Diga lealdade. Lealdade. Olha só. Por que eu digo que você não pode cair na deslealdade? Você tem que ser leal. Porque se você pensa diferente, se você é obediente, se você tem uma boa atitude no seu coração, que é a submissão, se você é transparente com o seu líder, ou se você fala assim, não, eu sinto que eu não devo falar, eu vou me submeter de todo o coração, não vou falar, mas eu vou me submeter. Ok. Só que vamos supor que eu tomei essa decisão, aí um outro irmão chega para você e diz assim, ei, irmão Carlos, tu estava terça-feira no Tadel? Estava assim. Rapaz, tu ouviu aquela papagaiada lá do Anderson, dizendo que agora a célula vai ser na quinta-feira. Olha só. E vamos supor que o Carlos, ele também não concorda que seja na quinta. Só que ele está disposto a ter uma boa atitude e obedecer, mesmo pensando diferente. Só que ele não falou para o seu líder. Ele não foi transparente, está só com ele. Aí agora um outro irmão chega e faz a pergunta para ele. Tu viu lá, irmão? O que tu acha disso? Aí a pessoa pergunta, o que tu acha disso? Aí o irmão Carlos, olha só. Agora ele está diante de uma situação que ele vai ter que expressar a opinião dele para outra pessoa que não é o líder dele. E a forma como ele pode expressar isso pode demonstrar lealdade à sua liderança ou deslealdade. Por exemplo, se ele falar assim, olha, meu irmão, eu vou te falar a verdade. Tu está me perguntando, nós somos irmãos em Cristo mesmo? Eu não concordo. Porque eu acho que não vai dar certo. Eu acho que o dia certo é na quarta-feira, sempre foi na quarta-feira. É porque o Anderson agora quer inventar um monte de coisa nova aqui na igreja. E esse menino é doido. E eu não sei para que isso. Ele está errado. E eu não concordo. Olha, meu irmão, eu estava procurando alguém para abrir meu coração. Eu nem ia falar para ninguém isso. Eu nem para ele eu ia falar isso. Mas já que tu tá me perguntando, eu estou te falando. Isso parece ser muito, muito normal, mas isso demonstra deslealdade à liderança. Por que isso demonstra deslealdade? Primeiro, o que significa a palavra lealdade? A palavra lealdade significa uma pessoa digna de confiança. Digna de confiança. Se você não externou para o seu líder o que você pensava, mas você falou por trás, como é que o seu líder pode confiar em você? Como é que ele pode olhar para você e ver em você que você é uma pessoa leal? Ele não pode achar você uma pessoa leal porque você não falou para ele, você falou por trás dele. Sabe, olha como isso aqui é pior do que isso. Pior do que isso aqui, olha. Não é quando a outra pessoa te pergunta. É quando você mesmo, em vez de procurar o seu líder e ser transparente para ele, e expor o seu coração, você por trás, você vai falar com uma outra pessoa. Rapaz, hoje eu saí lá do Tadel injuriado. Eu fui tão aleluiado, mas eu voltei para casa desaleluiado. Aí eu falei assim, mas por quê? Por quê? O que aconteceu? Rapaz, mudou agora a célula para quinta-feira. Eu não concordo com isso. Isso é uma baita de uma besteira. Não vai dar ninguém. Eu sei que isso vai dar errado. E eu estou aqui, eu não concordo. E eu tenho direito de expressar minha opinião. E tem mesmo, você tem direito de expressar sua opinião. Mas para a pessoa certa, não para a pessoa errada. Para quem você tem que expressar sua opinião, não é para o outro irmão. Aí você, por que, Anderson? Porque quando você expressa, você contamina o outro. E quando você contamina o outro, você cria divisão. Você cria panelinhas, você cria contenda, você gera a rebelião. E se você, inclusive, for uma pessoa de influência, a sua palavra pode influenciar muitas pessoas. Olha só uma situação que aconteceu comigo aqui há muitos anos atrás, uma situação bem delicada. Eu lembro que até o pastor Éder estava nesse dia, não sei se ele vai lembrar. Em 1712, eu lembro. Estava não, né, pastor? Né? Alguns anos atrás aqui, eu era coordenador do Ministério Louvor, né? E eu lembro que o pastor Pires, ele me deu uma orientação. Ele disse assim para mim, Anderson, ele me chamou e falou assim,
eu estou precisando que você monte uma equipe para levar lá para a Vila Palmares, onde hoje é até o pastor Ademir, que é o pastor de lá. Ele falou, eu estou precisando de uma equipe para lá, para sábado. Ele falou assim, só que além disso, irmão Anderson, vai ter aqui no pátio da igreja, eu não lembro o que ia ter no pátio da igreja, mas ia ter alguma programação também da igreja, ia ser no pátio, e ele falou, e precisa montar lá no pátio, tem que ter uma equipe também lá no pátio para apoiar essa festa, essa programação. Ok, eu ouvi isso do pastor Pires, eu falei, ok, pastor, beleza. Só que eu, Anderson, naquela época eu fiquei assim, rapaz, como é que vai fazer? Só que eu não falei isso lá para ele, eu fiquei só comigo, como é que vai fazer isso? Vou ter que conseguir, porque ainda tem um culto dos jovens, então eu vou precisar de 3 equipes, Não, mas, vou falar com o pessoal. Aí eu lembro que teve ensaio, acabou o ensaio, a gente sentou bem por aqui assim. Aí eu chamei a galera, falei, gente, é o seguinte, eu preciso saber que, olha, vai ter uma programação lá na Vila Palmares, eu preciso de um grupo aqui para sábado aqui embaixo, e preciso de um grupo aqui para a igreja aqui que vai ter o culto dos jovens. Aí eu lembro que, falei, gente, quem pode ir? E aí ninguém levantou a mão, eu falei, bora gente, eu preciso de 3 equipes. E aí um disse, eu não posso, porque não sei o quê. A outro disse, eu também não posso. A outro, olha, eu até posso apoiar aqui no culto dos jovens, mas o outro tal. E eu olhando assim que ninguém queria ir, tal, aquele negócio foi... Aí ficou complicado e eu já comecei a ficar me agoniado, porque eu queria resolver, porque o pastor mandou e eu estava obedecendo. Falei, não, vamos aqui, tal. E aí alguém falou assim, enviado pelo capeta, né? Alguém falou assim, olha, Anderson, fica complicado, porque a gente não tem tanta gente assim. Quando essa pessoa falou isso, olha o que aconteceu. Aí, olha o que eu fiz. Oh, Jesus. Olha o que eu fiz. Eu peguei e falei assim, é verdade, irmão. Você está certo. A gente não tem tanta gente assim. Eu não sei nem para que o pastor Pires inventa essas coisas. 3 equipes, a gente quase não tem ajuda. Aí tem que ficar mandando lá para a Vila Palmares. Se ele vai pregar lá, pois então que ele que vá. Entendeu? Aí agora a gente tem que ficar se matando para resolver aqui e tal. Aí eu comecei a fazer comentários assim, sabe? E eu era o líder. E estava lá todo mundo lá. E eu comecei a ficar, sabe? Porque eu não concordo. E eu não sei o quê. E eu fiquei olha só. Eu demonstrei a minha falta de submissão, porque não havia uma boa atitude no meu coração. Eu não fui transparente com o meu líder, ao contrário. Ou seja, eu não fui sincero com ele. E além disso, eu fui o quê? Eu fui desleal. Você sabe por que eu parei de falar? Porque eu estava igual, eu acho que aquela cobra lá do Jardim do Éden, lá, lascando para matar o outro. Eu só parei, porque, inclusive, foi o pastor Éden, eu acho que ele não lembra disso. Na época, o pastor Éden não era pastor. Ele era ainda, né, apenas um irmão aqui na igreja. E eu lembro que ele me olhou. E o olhar dele foi como na primeira vez, como no primeiro instante. Eu lembro que o olhar do pastor Éder para mim, o olhar dele disse tudo. Eu li o olhar dele tipo assim, Anderson, o que tu está fazendo? Irmãos, eu lembro que quando eu olhei para o olhar do pastor Éder, é como se a ficha tivesse caído. E eu falei, meu Deus, eu estou me rebelando. Eu estou trazendo sobre a minha própria vida maldição, porque eu estou me rebelando. Irmãos, desculpa que eu esqueci do horário, eu acho que eu me empolguei tanto, ó. Foi mal aí, viu? Eu vou parar aqui, tá? Já vou terminar aqui. Eu me esqueci do horário, viu? E aí o que acontece, irmãos? Eu percebi que eu estava totalmente errado, porque eu não estava com uma boa atitude, ou seja, insubmisso, eu não fui transparente e eu fui desleal ao meu líder. Irmãos, isso é tão sério, porque quando nós quebramos o princípio de honra aos nossos líderes, isso traz consequências sérias. O texto que a gente leu de Hebreus 13, 17, diz assim, obedecei aos vossos líderes e sujeitai-vos, pois, a eles, porque eles velam por vossas almas, como quem vai prestar contas delas. Façam isso para que eles não façam a obra como gemendo, porque isso não vos será útil. Olha só, sabe o que esse texto está falando? Que se nós não
nos submetermos, nós não obedecermos nossos líderes, não honrarmos nossos líderes, isso não vai ser útil, isso vai ser danoso, isso vai ser penoso, isso vai ser negativo, isso vai trazer sobre a vida da igreja, sobre a vida nos relacionamentos entre liderados, isso vai trazer consequências danosas, isso será negativo. Então, isso é tão sério, irmãos, porque isso traz vida ou isso traz morte para a igreja. Essa questão de honrar os nossos líderes. Então, o nosso papel se eu ouvir uma coisa do meu líder e eu penso diferente, o que eu tenho que fazer é o seguinte: eu tenho que ter uma disposição, ou seja, uma atitude interior de querer obedecer. Se eu entendo que eu preciso ser transparente, então eu procuro meu líder e digo: meu líder, eu quero ser muito transparente com você. Você me pediu para fazer isso e eu estou aqui com uma boa atitude de querer fazer. Mas eu penso diferente, eu quero ser muito transparente para você, que eu penso assim, 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 assado. Porque quando você verbaliza isso para ele, isso mostra que você está sendo leal à liderança dele. Leal à pessoa. Isso não serve só para a igreja, irmãos. Isso serve dentro de casa. O relacionamento de filhos com pais. Isso serve para um relacionamento de esposa e esposa. Isso serve para um relacionamento no ambiente de trabalho. Isso serve para um relacionamento na escola, em todas as áreas. Só para encerrar aqui, deixa eu falar essa última coisa aqui, só para você ver como isso é sério. Lá vai a minha mãe de novo. Um dia lá em Altamira, minha mãe estava lá, e eu fui na igreja pegar alguma coisa, e eu deixei o carro lá na rua da igreja, estacionei o carro, e tinha um guarda de trânsito assim na esquina, e eu deixei meu carro lá, certinho, bonitinho, no lugar certo. Aí de repente o guarda de trânsito foi lá até mim e falou assim: bom dia. Eu falei: bom dia. Ele falou assim: moço, tem como você deixar o seu carro mais para lá? Aí eu olhei para ele e disse assim: mas eu estou estacionado no lugar errado? Perguntei para ele. Ele falou: não, mas é porque nós estamos tendo que fazer nós mudamos o roteiro aqui, porque está mexendo aqui na rua principal, e os carros estão entrando aí, então pode ser que algum caminhão encoste no seu carro. Aí olha só, espiritual. Aí eu disse assim: seu guarda, pois se alguém bater no meu carro, eu quero dizer para o senhor que então quem vai pagar a conta é quem bater. Porque meu carro não está estacionado no lugar errado, meu carro está estacionado no lugar certo, então eu não vou tirar meu carro daí. Aí ele olhou para mim e falou assim: tudo bem, eu só estou te avisando, não ataca, né? Aí eu também, rapaz, vai te falar mesmo, né? E fui lá na igreja lá, cheio de razão. Esse guarda, vou te falar, quer vir para o meu lado aqui. Se eu tivesse errado, ele podia falar que ele quer ganhar dinheiro. Rapaz, pensa que eu não sei o que e tal, não sei o que. Aí voltei cheio de razão, entrei dentro do carro e falei: mãe, tá querendo que o guarda aí falou, querendo que eu tire meu carro. E minha mãe calada dela, né? E eu não sei o que. E fui falando, cheio de razão. Não sei o que. Então, aí eu cheguei em casa, irmãos. Cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou assim para mim: volta lá e pede perdão para ele. Aí eu disse: o inimigo de nossas almas está aqui dentro de casa. Satanás está aqui. Satanás está aqui atentando. Moço, aí eu ouvi aquela voz de novo: volta lá e pede perdão para ele. Ah, irmãos, e agora? E a cara? Eu falei: vou não. E fiquei, sabe, aquela voz interior dizendo: volta e pede perdão porque você desonrou. Você desonrou uma autoridade. Volta lá. Aí, irmãos, eu voltei lá. Eu já fui até de moto, não fui nem mais de carro. Cheguei de moto lá. Desci da moto. Falei: seu guarda, fala contigo aqui, seu guarda. Aí ele veio, né? Ô, seu guarda, seu guarda, eu estou vindo aqui te pedir perdão, seu guarda. Aí o guarda: não, você não precisa me pedir perdão, não. Eu ali só quis te dar um aviso. Eu falei: não, seu guarda, o senhor está certo, seu guarda. O senhor falou aquilo ali para o meu bem. O senhor falou aquilo ali querendo... Olha, o senhor estava me livrando de algo, seu guarda. E eu fui totalmente ignorante. Eu fui mal, seu guarda. Eu estou vindo aqui lhe pedir perdão. Ele falou: não, tudo bem. Está resolvido. Eu disse: me perdoe. Aí eu voltei para casa, mas eu falei assim: oh Deus, obedeci. Fui lá, resolvi o problema com o homem, pedi perdão para ele. Eu falei: agora Deus, e se esse homem entrar na igreja e descobrir que eu sou o pastor, Deus? Ah, Deus, mas tá bom, pedi perdão. Aí à tarde eu voltei para a igreja, irmãos. Quando eu estou lá na igreja, quem chega na porta da igreja?
Quando eu olhei para o guarda, eu digo, ai Jesus, chegou a multa, né? Aí quando eu vi o guarda, eu levantei a cabeça e disse assim, tem um copo d'água aí? Eu disse, meu amigo, tem até uma garrafa. Está aqui, seu guarda, pega a garrafa de água. O senhor está no suado, você está trabalhando aqui, você merece uma garrafa de água. Está aqui, deixa o seu servo botar água para você. O profeta recebe a honra de profeta, quando, né, o servo recebe a honra de profeta. Fui lá e fiquei todo envergonhado. Aí ele disse assim, pois é, aqui é a igreja, né? Eu falei, é. Ele falou, que dia é os cultos aqui? Aí eu disse, é domingo, rapaz. Domingo, 6h30. Vem. Quase não falando, vai na outra igreja, vem aqui domingo, né? Vem nos visitar, né? Ô, irmãos, eu fiquei todo errado, porque eu quebrei um princípio de autoridade. Glória a Deus porque reparei, mas eu quebrei, e tantas outras coisas. Então, olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, para a gente enterrar, porque senão vocês já vão começar a jogar banana em mim. Meu irmão, isso é muito sério. Se você já pisou na bola, ou tem pisado na bola em relação aos seus líderes, eu quero te dar um conselho para o seu crescimento, porque quem quer honra, dá honra. Quem realmente quer ser honrado, honra. Eu quero te dar um conselho. Se você pisou na bola, procure, peça perdão em primeiro lugar a Deus, peça perdão a Deus, resolva primeiro com Deus isso, que você quebrou uma autoridade de Deus. A autoridade é dele, ele apenas delegou àquela pessoa. E além de pedir perdão a Deus, procure, se é seu pai, se é seu líder de célula, é seu líder de célula, se é seu supervisor, se é seu pastor, se é seu professor na escola, procure, peça perdão, diga, olha, eu estou vindo aqui confessar que um dia eu falei mal de você por trás, um dia eu não concordei, e eu disse isso, isso e isso. Eu não fui leal à sua liderança, eu estou vindo aqui me reparar, eu estou vindo aqui decidida a mudar de postura, a agir diferente. Eu, a partir de hoje, eu quero realmente, honrar a sua vida como líder sobre mim. Porque, irmãos, isso é questão de bênção. Então, fique de pé em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar. Feche seus olhos em nome de Jesus. Espírito de Deus, eu peço que nesse momento o Senhor nos traga lembranças, se nós em algum momento quebramos o princípio de honra aos nossos líderes em algum momento. Talvez de promessas que fizemos, que iríamos fazer, e no final não fizemos, e acabamos, ó Pai, mostrando, Deus, a nossa má atitude. Talvez marcando e não cumprindo. Talvez falando por trás. Talvez não sendo transparente com o nosso líder. Ou talvez até desobedecendo literalmente a ordem que foi dada. Deus, eu te peço que o Senhor nos mostre se em algum momento nós fizemos isso com nossos pais, com nossos líderes espirituais ou com qualquer outro tipo de autoridade, para que a gente venha se arrepender e venha, Deus, reparar esse erro. Eu peço, Espírito Santo, que Tu venhas trazer nesse momento lembranças. Lembra, Senhor, traz a lembrança de coisas que aconteceram ou que estão acontecendo e traz um arrependimento profundo no nosso coração. Eu oro te pedindo isso em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Meus irmãos, é isso aí, desculpa pelo horário. Aqui está o boletim. Quem quiser o boletim, vem aqui. Corra aqui em nome de Jesus, só tem 30, tá? Quem pode ir pegar, ficar no celular, usa no celular, tá? Me ajude aí, entrega aí em nome de Jesus. Divide aí entre...